Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Acesso 365. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, no nosso 20º episódio. A gente vai mergulhar em Mateus 24 e Gênesis capítulos 32 e 33. Preparem-se para fortalecer a fé com Jesus como nosso Senhor e Salvador e se sentirem mais próximos de Deus. É isso aí. Às vezes as escrituras podem parecer meio desconexas, né? Mas hoje a gente vai ver como esses capítulos, apesar de abordarem temas aparentemente distintos, se entrelaçam de maneira poderosa. Verdade, fala sobre os tempos finais, né? Enquanto o outro narra a história de Jacó. Mas ambos, no fundo, nos mostram a importância de uma fé genuína e da perseverança, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Exatamente. Em Mateus 24, Jesus nos alerta sobre os enganos que virão e a necessidade de permanecermos firmes na nossa fé e a luta de Jacó com Deus em Gênesis. Ilustra como a fé verdadeira pode nos transformar profundamente. Começando por Mateus 24, me chamou a atenção a profecia de Jesus sobre a destruição do templo. É impactante como ele usa esse evento, tão significativo para os judeus da época, para apontar para algo muito maior. Com certeza. A destruição do templo, um local considerado sagrado e permanente, simboliza a fragilidade das coisas materiais e a importância de buscarmos o que realmente importa, o reino eterno de Deus. É como se ele estivesse nos dizendo: não se apeguem às coisas passageiras deste mundo, invistam no que é eterno. E logo depois Jesus nos adverte sobre os falsos profetas e falsos cristos que enganarão a muitos, inclusive os escolhidos. E esses falsos líderes são sutis e convincentes, usando até mesmo sinais e maravilhas para atrair seguidores. Por isso é crucial que a gente analise tudo o que ouvimos, à luz das Escrituras. É como se a gente tivesse que ser investigadores da fé, buscando a verdade em meio a tantas informações e ensinamentos. E me impressionou bastante o versículo que fala sobre o amor de muitos esfriando, por causa do aumento da maldade. Esse é um alerta importante para a gente não deixar a chama da nossa fé se apagar diante das dificuldades e tentações. O verdadeiro amor, inspirado por Deus, permanece firme mesmo em meio à crescente impiedade do mundo. É como se a maldade ao nosso redor tentasse nos contaminar, nos fazer desanimar. Mas a gente precisa resistir, buscando forças em Jesus, para continuar amando e servindo ao próximo. Sem dúvida. E é interessante notar como essa necessidade de perseverança se reflete na história de Jacó em Gênesis 32 e 33, começando pelo medo que ele sente ao se preparar para reencontrar seu irmão, Esaú. É verdade, ele sabia que tinha errado no passado e temia as consequências. Mas mesmo com medo, ele busca Deus em oração. Se prepara estrategicamente e age com sabedoria. Exatamente. A história de Jacó nos ensina que a gente pode e deve levar nossos medos a Deus, buscando sua orientação e confiando em sua proteção. Ele não nos abandona em momentos de aflição. E falando em momentos marcantes, como não se lembrar da luta de Jacó com Deus, um dos episódios mais intrigantes da Bíblia? Com certeza. Essa luta, além de ser um evento físico, simboliza as nossas próprias lutas internas, as dúvidas, os questionamentos e as dificuldades que a gente enfrenta na nossa caminhada de fé. A perseverança de Jacó em buscar a bênção de Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, nos inspira a não desistirmos da nossa fé, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. E o resultado dessa luta é simplesmente incrível. Jacó recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. É como se a luta tivesse transformado, moldado para algo maior. Exatamente. Essa transformação nos lembra que as provações que a gente enfrenta podem nos fortalecer, nos aproximar de Deus. É através das dificuldades que muitas vezes a gente cresce e amadurece em nossa fé. E que lindo é o momento da reconciliação entre Jacó e Esaú. Depois de tanto tempo separados, eles se reencontram e se abraçam, mostrando a força do perdão. É uma cena comovente que nos ensina muito sobre a importância de perdoar e buscar a paz com nossos irmãos. Com certeza. É um lembrete poderoso de que o perdão liberta, cura feridas e restaura relacionamentos. E para finalizar essa parte da nossa conversa, Jacó constrói um altar em gratidão a Deus, um símbolo do seu compromisso com o Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Deus, eu reconheço a tua presença e tua ação em minha vida, e quero te honrar e agradecer por tudo. Esse gesto nos desafia a construir nossos próprios altares, lugares de adoração e entrega a Deus no nosso dia a dia. E esses capítulos nos desafiam a construir nossos próprios altares, lugares de adoração e entrega a Deus no nosso dia a dia. Mas e quando a gente se depara com ensinamentos que parecem distorcer a figura de Cristo? Como a gente pode ter certeza de que estamos seguindo o verdadeiro Jesus? Essa é uma pergunta crucial nos dias de hoje, com tantas vozes e interpretações diferentes. Felizmente, você tem acesso a um material que nos ajuda a identificar e evitar essas falsas representações de Cristo e a conhecer o verdadeiro Jesus revelado nas Escrituras. É sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho de hoje. Fiquem ligados. Isso aí. É preciso a gente estar atento porque essas falsas representações de Cristo podem ser muito sutis, parecendo até verdadeiras à primeira vista. Elas se disfarçam, como um lobo em pele de cordeiro. Mas, felizmente, a gente tem acesso a um material que nos ajuda a desmascará-las. Um dos pontos que me chamou a atenção foi a ênfase em sinais e prodígios,
em vez da obediência deles. Exatamente. É como se a fé se resumisse a buscar milagres e experiências sobrenaturais, em vez de seguir a vontade de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Lembra daquela passagem em Mateus 7:21, 23? Nem tudo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa passagem é poderosa. Jesus deixa claro que não são as obras espetaculares que garantem a nossa salvação, mas sim a obediência à vontade do Pai. É fácil a gente se deixar levar por espetáculos e emoções, né? Mas a verdadeira fé se manifesta em um compromisso diário com a vontade de Deus. Verdade. E essa busca por milagres e sinais, né? Pode nos desviar do caminho, nos cegar para o que realmente importa. Outro ponto importante que o material destaca é a tolerância ao pecado, distorcendo os ensinamentos bíblicos para se adaptarem às tendências modernas. Em Apocalipse 2:19 e 21, a gente vê a repreensão de Jesus à igreja de Tiatira por tolerar a falsa profetisa Jezabel, que ensinava e enganava servos judeus a se desviarem do caminho. É um alerta para a gente não comprometer a verdade da palavra de Deus, em nome da popularidade ou aceitação. Acho que esse ponto nos desafia a refletir, né, sobre o que realmente significa amar o próximo. Será que a verdadeira inclusão é aquela que ignora o pecado? Ou será que o verdadeiro amor nos impulsiona a confrontar o erro com compaixão e verdade? Essa é uma ótima pergunta. A verdadeira inclusão acolhe o pecador, mas não compactua com o pecado. O amor verdadeiro se alegra com verdade e busca restauração, não aprovação incondicional. E o material também nos alerta sobre a priorização do ativismo social, né? Em detrimento da proclamação do Evangelho. É como se a mensagem da salvação em Jesus, que liberta o ser humano do pecado e da morte eterna, fosse deixada de lado, enquanto a ênfase é colocada apenas em causas sociais. Claro que a igreja tem um papel fundamental na sociedade, né? Levando o amor de Cristo e agindo com compaixão. Mas será que isso é suficiente para transformar o coração do homem? Exatamente. A ação social é importante, mas o nosso objetivo principal deve ser sempre a pregação do Evangelho, a mensagem que transforma vidas e oferece a verdadeira esperança. Outro ponto que me chamou a atenção foi o legalismo, né? Que impõe regras rígidas e tira a liberdade que a gente tem em Cristo. O legalismo aprisiona o coração. Em Colossenses 2:20 e 23, Paulo nos adverte contra esses falsos ensinamentos, que se apegam a preceitos humanos e negligenciam a graça de Deus. É como trocar a liberdade da graça pela escravidão da lei. Acho que muitas vezes a gente cai nessa armadilha sem perceber, né? Buscamos seguir regras e normas, esquecendo que a essência do cristianismo está no relacionamento com Jesus, a transformação interior que só Ele pode realizar. É verdade. A salvação é um presente de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, não um prêmio conquistado por méritos próprios. E essa distorção da graça também se manifesta na ideia de graça barata, que minimiza a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento. É como se a gente pudesse continuar pecando sem se preocupar com as consequências, achando que a graça de Deus nos cobre tudo. Isso é um engano perigoso. Em Judas 3 e 4, a gente é exortado a batalhar pela fé e resistir a esses falsos mestres que distorcem a graça de Deus. A graça nos liberta do poder do pecado, mas não nos dá licença para pecar. O arrependimento genuíno é essencial para a gente experimentar a verdadeira graça de Deus. E por fim, o material expõe aqueles que exploram a fé para benefício próprio, né? Promovendo a teologia da prosperidade. Em 2 Pedro 2:1-3, Pedro denuncia os falsos profetas e mestres, que por avareza usam palavras fingidas para explorar os fiéis, prometendo riquezas e sucesso material em nome de Deus. É a distorção do evangelho para alcançar ganhos pessoais, esquecendo que o verdadeiro tesouro está em Cristo e na vida eterna. Esses falsos ensinamentos podem nos desviar do caminho e nos levar para longe de Deus. Por isso é fundamental a gente buscar a verdade nas Escrituras, estudar a palavra de Deus com discernimento e buscar a orientação do Espírito Santo. E para nos ajudar nessa busca, a gente tem acesso a um material incrível que nos revela o verdadeiro Cristo através de seus próprios títulos. É como se a gente estivesse abrindo um baú cheio de tesouros. Que maravilha! Vamos descobrir juntos as riquezas que se escondem nos títulos de Jesus. É impressionante como cada título de Jesus, revela uma faceta diferente do seu caráter e do seu amor por nós. É como se cada título fosse uma peça de um quebra-cabeça, que, quando montado, revela pra gente a imagem completa de quem ele é. Exatamente. E essa imagem nos impacta, nos transforma e nos aproxima de Deus. Um dos títulos mais conhecidos e que talvez não seja mais familiar é o pão da vida, né? Em João 6:35, Jesus declara: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que lindo. Jesus, vamos comparar o pão, alimento essencial para a nossa sobrevivência. Está nos dizendo que ele é o alimento da alma, aquele que nos sustenta e nos dá a vida eterna.
Que assim como o pão nos alimenta e nos fortalece fisicamente, Jesus nos alimenta espiritualmente, sacia a nossa fome e a nossa sede de Deus. Ele é o alimento que nos nutre, nos faz crescer e nos dá energia para a gente viver uma vida abundante. Ele é o pão que mata a nossa fome mais profunda, né? A fome de sentido, de propósito, de amor. E como a luz do mundo, Jesus dissipa as trevas do pecado e da ignorância, iluminando nossos caminhos e nos guiando na direção certa. Em João 8,12 ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É como se ele fosse um farol que nos guia em meio à tempestade, né? Nos mostrando o caminho seguro em meio às trevas do mundo. Ele nos liberta do medo, da dúvida, da incerteza, nos conduzindo para a verdade e para a vida plena. E essa luz não é apenas para a gente, né? Mas para que a gente compartilhe com o mundo, para que outros também possam encontrar o caminho. E em João 10,9, Jesus se apresenta como a porta da salvação. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai, o único meio pelo qual podemos ter acesso a Deus e receber o perdão dos nossos pecados. Ele é a porta que se abre para a vida eterna, a porta que nos dá acesso à presença de Deus, e é um relacionamento íntimo com Ele. É como se Ele estivesse dizendo: Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E como bom pastor, Jesus cuida de suas ovelhas com amor e dedicação, protegendo elas do perigo e guiando elas para pastos verdejantes. Em João 10,11 ele afirma: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, o nosso bom pastor, nos conhece pelo nome, nos ama incondicionalmente e está sempre pronto para nos socorrer. Ele nos busca quando a gente está perdido, nos cura quando estamos feridos e nos conduz com segurança e amor. E o seu sacrifício na cruz é a prova máxima do seu amor por nós. Ele deu a sua vida para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. E a sua ressurreição nos garante a vitória sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Como ele mesmo declara em João 11,25-26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Que promessa maravilhosa. Em Cristo, a morte não tem a última palavra, né? Ele venceu a morte para que a gente também a vencesse. E essa vitória nos enche de esperança, de alegria e de certeza de que a vida continua, além do véu da morte, na presença eterna de Deus. É a certeza de que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida plena em Deus. E para completar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como ele mesmo afirma em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, a única verdade que nos liberta do erro, da mentira, e a própria fonte da vida que nos preenche e nos dá sentido. Esses títulos nos mostram a grandeza, a beleza e o amor infinito de Cristo. Que a gente possa sempre buscá-lo, conhecê-lo e amá-lo cada dia mais, permitindo que ele nos transforme e nos guie na nossa jornada. E que a cada dia a gente possa experimentar a sua presença nas nossas vidas, desfrutando da sua paz, do seu amor e da sua graça. E você, o que achou da nossa conversa de hoje? O que mais te tocou? Compartilhe suas reflexões com a gente nos comentários e continue essa conversa. Curta esse episódio, inscreva-se no canal, ative as notificações, para não perder nenhum episódio do Acesso 365 Costa. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, nos seus grupos, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem de fé e esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso